Olá pessoal, continuando o nosso estudo de funções vetoriais, nesse vídeo de hoje nós vamos debater um pouquinho os conceitos de vetor normal e de vetor binormal. A ideia por trás desses dois vetores é bem simples. Imagine que a gente tem aqui em roxo uma determinada curva, e eu sei que em qualquer ponto dessa minha curva eu vou ter que calcular muitas vezes o vetor t de t, que nós falamos sobre ele no vídeo passado, é o vetor tangente à curva, mais especificamente. A gente está normatizando esse vetor t como sendo não o vetor, mas o versor. Ou seja, a gente está sempre fixando o módulo como sendo 1. Nós vimos no vídeo anterior isso aqui, ó. O vetor t de t ele é dado por r' de t. R' de t é o vetor derivado da minha função vetorial. Só que eu divido pelo módulo de r' de t, para sempre normatizar que esse módulo vai dar 1. Então eu tenho aqui meu vetor t de t, que é o vetor unitário, tangente à curva em qualquer ponto. E a ideia do vetor normal, como você está acostumado a trabalhar ali em física, é que o vetor normal é um vetor no mesmo plano, que essa coplanar, evidentemente, com a minha curva, e que forma 90 graus, e que é perpendicular ao meu vetor tangente, ao meu vetor t de t. Tá? E nós vamos denotar esse vetor n de t, esse vetor normal, desculpa, que eu marquei aqui em vermelho, por n de t. Tá claro? Existem diversos outros vetores que são perpendiculares a t de t. Mas uma vez que eu normatizei, que a gente debater isso aqui um pouquinho, quem vai ser o meu vetor n de t, que é o vetor normal, eu chamo de vetor binormal, aquele vetor naquele sentido que vai ser perpendicular aos dois vetores que eu já tenho aqui. Porque dos diversos vetores que eu posso ter numa situação como essa aqui, ó, imagina inicialmente que eu tenho só o vetor azul. O meu primeiro vetor, o vetor perpendicular a esse azul, se eu peço, me monta um vetor perpendicular ao vetor t aqui. Existem diversas respostas que você pode dar. Pode ser exatamente esse n e vai acompanhando a caneta aqui, eu não sei se no vídeo fica bom. Se você for inclinando ele para fora da lousa assim, ó, ele nunca perde a perpendicularidade com essa linha azul que eu tenho, que dá a direção do meu vetor t. O vetor binormal é o vetor normal. Eu vou debater já uma fórmula para ele, a gente tem um padrão para como que a gente vai achar esse vetor normal. E o vetor binormal vai ser aquele vetor que é simultaneamente perpendicular a esse e a esse ao mesmo tempo. Por isso chama binormal. É normal aos dois, que seria o vetor nesse sentido aqui, ó, para fora da lousa. Se a gente quiser enxergar um pouquinho melhor o que acontece na situação do encontro do vetor tangente, do vetor normal e do vetor binormal, é só imaginar o vértice de um cubo. Imagina aqui um cubo e imagina que o vetor tangente de uma curva está apontando aqui, ó, no sentido dessa aresta azul. O normal vai apontar no sentido dessa aresta, por exemplo, a vermelha, e o binormal vai ser a aresta que sobe. São essas três, essa triperpendicularidade. Qualquer conjuntinho de dois vetores que você pegar aqui, eles sempre são perpendiculares entre si. Para a gente entender um pouco melhor como é que a gente vai chegar nesses dois vetores, a gente precisa fazer um exercíciozinho. Esse exemplo aqui vai mostrar para a gente uma situação específica, que nem é dessa aula, para ser mais exato, mas que vai ser muito útil para a gente, que é um pequeno teoreminha que diz o seguinte, ó. Se você tem uma função r de t, uma função vetorial r de t, e o módulo dessa função é constante, independente do t, então você tem uma função vetorial cujo módulo é uma constante c. Então, a função r' de t sempre é perpendicular a t para qualquer t que você tenha numa situação como essa. Se uma função vetorial possui módulo constante, a sua r' de t sempre é perpendicular a r de t. Tá claro? Vamos pensar um pouquinho. Como que a gente consegue provar isso só para entender o que isso aqui está dizendo? Vocês concordam comigo que se eu pegar a função r de t e multiplicar por ela mesma, pela própria função r de t, o que eu vou ter aqui vai ser a função, vai ser o módulo de r de t ao quadrado. Por que vai dar um módulo de r de t ao quadrado? Até colocar esse quadrado para fora, ó. Porque como é que você faria o módulo da função r de t? Você pegaria todas as entradas de r de t ao quadrado e depois colocaria uma raiz. Vejam que ao fazer o produto interno de r de t por r de t, você vai ter todas as entradas de r de t ao quadrado, você só não vai ter a raiz. Ou seja, é como se eu tivesse feito um módulo elevado ao quadrado. Esse truque a gente já usou bastante em vetores no passado, né? Recapitulando. O que é o módulo de r de t? Você pega todas as entradas de r de t, a entrada x, a entrada y, a entrada z, se for tridimensional, eleva todos ao quadrado e faz a raiz. Isso vai ser o módulo de r de t. O que é esse produto vetorial aqui, ó, r de t vezes r de t?
Você vai multiplicar a primeira entrada com a primeira entrada, ela vai ficar ao quadrado. A segunda entrada com a segunda entrada, ela vai ficar ao quadrado. E a terceira a mesma coisa. Então você vai ter nesse produto aqui as 3 entradas ao quadrado, só que você não vai ter a raiz, ou seja, é como se você tivesse feito o módulo e elevado ao quadrado. E aqui está o segredo do problema. Se esse módulo é constante, eu sei então que o resultado dessa expressão aqui obrigatoriamente tem que dar c ao quadrado. Aí o que a gente faz? Eu vou pegar essa expressão aqui, ó, mas ignora a parte do meio. Eu vou olhar só a primeira parte e a terceira parte. E vou derivar os dois lados. Como é que você deriva os dois lados? Regra da cadeia, ó. Como é que você deriva um produto de duas funções? É a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ó, igual, as duas são iguais, né? Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda igual a c ao quadrado. Quanto que é a derivada de uma constante? Zero. Só um minutinho, senão a bateria vai acabar. Já volto, pessoal. Perdão, não podia perder o que eu já tinha feito. Era só o computador que saiu da tomada ali. Então olha o que eu tenho, ó. R' de t vezes RT mais R de t vezes R' de t é a mesma expressão, não é só dar invertida a ordem que os dois estão multiplicando. Ou seja, 2 vezes R' de t vezes R de t igual a zero. Esse 2 aqui não muda absolutamente nada, o que você tem que perceber é que se a multiplicação de 2 vezes R' de t vezes R de t dá zero, é porque esse produto interno aqui está dando zero. E sempre que o produto interno entre dois vetores é zero, é porque esses dois vetores são perpendiculares. Tá claro até aqui? Se o produto interno entre dois vetores é zero, é porque esses dois vetores são com certeza perpendiculares. Então, vejam só. Se eu tenho aqui que o meu vetor t de t é R' de t sobre o módulo de R' de t, só para garantir que ele vai ser um vetor unitário, um excelente candidato, que ele é esse vetor aqui, ó, um excelente candidato para eu sempre colocar como vetor normal e ter certeza que o meu problema vai dar certo, é escolher o meu vetor normal como sendo t' de t dividido pelo módulo de t' de t. E por que eu estou fazendo exatamente essa escolha? Porque pensa só, aqui que está o segredo de por que a gente sempre pega esse t aqui, ó, o vetor na direção da tangente, e divide ele pelo seu próprio módulo, que eu dividi o R' de t pelo módulo de R' de t. Isso me traz a garantia de que esse vetor t aqui vai ter módulo 1. Se esse vetor vai ter módulo 1 e isso é fixo, ele cabe nesse teorema, ó, o módulo desse vetor t de t, ó, pode pôr o t de t aqui, ó, o módulo de t é constante, igual a 1. Então, com certeza, se eu olhar para o t' de t, esse vetor t' daqui, ó, ele vai ter que ser perpendicular ao vetor t de t. Então, como eu estou procurando inicialmente alguém que seja perpendicular a t, o melhor candidato que eu tenho, por saber que o t é unitário, é o vetor t', é o vetor normal de t, que vai ser dado por t' de t dividido pelo módulo de t' de t. Então, eu pego esse vetor aqui, ó, e faço a derivada dela e depois normatizo, para ficar com o módulo 1 também. Então, sempre que eu precisar do vetor normal, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o vetor t' de t e depois vou dividir ele pelo seu próprio módulo para ter a garantia de que o módulo fica 1. Agora, uma vez que eu já tenho esses dois vetores perpendiculares e eu quero achar um terceiro perpendicular aos dois, conceito de vetores, né? É só fazer o produto vetorial entre eles. O vetor b de t, que é o binormal, ele sempre vai ser dado pelo vetor t de t, que é o vetor tangente unitário, produto vetorial com o vetor n, meio ruim o n aqui, o vetor n de t, que é o vetor normal também unitário. E ao fazer o produto vetorial de dois vetores unitários, o seu resultado também é um vetor unitário. Então a gente está trabalhando aqui com 3 vetores unitários. O vetor tangente, que já foi discutido em momentos anteriores, mas eu normatizei para o módulo da 1, a gente coloca como t. Depois, se eu pegar esse vetor t e calcular t' de t sobre o módulo de t' de t, eu vou ter um vetor perpendicular a ele, que é o vetor normal, é o vetor n. E se eu fizer o produto vetorial entre o t inicial e o n que eu acabei de descobrir, eu descubro o vetor unitário b, que é chamado vetor binormal. Tudo bem, pessoal? Um exemplinho para a gente treinar aqui, ó. Tem aqui um vetor r de t, e eu quero saber, para essa situação desse vetor r de t, quem é o vetor n e quem é o vetor b. Me ajudem. Para calcular o vetor n, a primeira coisa que eu preciso é do vetor t. Me ajudem. Para calcular o vetor t,
eu preciso do R' e do módulo de R'. Então, eu vou ter que seguir um pouquinho, fica um pouquinho extenso, mas vai, ó. Como que eu calculo R' de t? É só derivar essa função vetorial, vai ficar, ó, cosseno t menos seno t e zero. Raiz de 3 é constante, ó. Cosseno menos seno, zero. Esse é R' de t. Voltando aqui, ó, já calculei R'. Agora eu preciso do módulo de R'. Como que eu calculo o módulo de R' de t? Falamos do módulo aqui agora há pouco, ó. O que você tem que fazer? O módulo é a raiz quadrada de todas as entradas desse vetor ao quadrado. Vai ficar então, ó, perdi. Aqui, ó, a R' de t. Essa entrada ao quadrado vai dar cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t, mais zero. Isso vai dar raiz quadrada de 1, vou apagar aqui, que é o próprio 1. Então, ó, vejam que o R' de t nem precisava ter feito o módulo, né? Você já consegue olhar só vendo as coordenadas dele aqui, ó, que se essa é zero e as duas primeiras entradas são cosseno e seno, que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, esse vetor aqui já é automaticamente um vetor unitário. Então, o que eu tenho daqui, ó, que o meu vetor t de t é dado por isso aqui, ó. Cosseno t, seno t, zero. Será que coube no finalzinho da lousa? Deixa eu fazer. Coube sim. Tá aqui, ó. Cosseno t menos seno de t e zero. E eu não preciso dividir por nada, porque o módulo automaticamente já foi 1. Uma vez que eu tenho o vetor t, eu quero calcular agora o vetor normal. Olha quem é o vetor normal. É t' de t dividido pelo módulo de t' de t. Vamos lá. Quem seria t' de t? Deriva lá, ó. Cosseno fica menos seno. A derivada de menos seno é menos cosseno. E zero. Esse é o vetor t' de t. De novo, olha as entradas dele. Não vou nem perder meu tempo calculando o módulo dele para pôr aqui, ó. Para pôr aqui. Porque vejam só, a primeira entrada é menos seno, a segunda é menos cosseno, a terceira é zero. Faz as três ao quadrado, fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado mais zero. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre é 1, pode fazer a raiz ali, esse cara já é automaticamente um vetor unitário. Então o que eu tenho aqui, ó, é que o meu vetor, não preciso nem dividir, o meu vetor n de t é dado por menos seno t menos cosseno t e zero. Tá aí, ó. Feitinho. Esse é o meu vetor n de t. Agora eu quero achar meu vetor binormal. Como é que eu acho o vetor binormal? Tá aqui, ó. É só fazer o produto interno por t de t com n. Se eu fizer, desculpa, o produto vetorial. Então o vetor b, ele vai ser dado por i, j, k. Quem é o vetor t? Vamos procurar. O vetor t tá aqui, ó. É cosseno t menos seno t, zero. Quem é agora o vetor n? É menos seno t menos cosseno t, zero também. Ali, ó. É só fazer esse produto vetorial aqui, que já vai dar o resultado certinho. Vai sair automaticamente já com o módulo 1. Então vamos fazer aqui, ó. Vetor b de t vai ser dado por... Me ajudem, ó, as multiplicações. Ó, a primeira dá zero, a segunda dá zero. Ó, a terceira é no sentido k, tá vendo? Ó? Vamos fazer de outro jeito. Ó. No sentido i, aqui dá zero e aqui dá zero. No sentido j, vai dar zero e a outra zero. No sentido k, vamos lá. A primeira aqui, ó, tá dando menos cosseno ao quadrado de t. E a segunda está dando menos seno ao quadrado de t. Então ficou isso aqui, ó. 0, 0, menos seno ao quadrado t, menos cosseno ao quadrado t. Esse é o vetor binormal. E notem, ele já é automaticamente um vetor unitário, né? Porque isso aqui vai dar sempre 1. Vai dar sempre menos 1, na verdade, né? Se isso aqui é menos 1, 0, 0, menos 1 é um vetor com certeza de módulo 1. Beleza? Por hoje é isso, gente. Obrigado e até o próximo.